Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar sobre os teoremas de energia, tá? E vamos comentar um pouco, uma introdução sobre o que é energia cinética, potencial e mecânica e como a gente usa as fórmulas matemáticas para resolver alguns exercícios, tá? Inclusive depois eu vou indicar para vocês nos grupos do WhatsApp um vídeo que eu até assisti ontem. Eu não assisti completo ainda, depois eu vou assistir ele melhorzinho. Um vídeo do fisiculturista, um vídeo bem interessante, por sinal. Ele trata de alguns conceitos, de alguma forma de abordar os conceitos físicos, melhor, as formas matemáticas com os conceitos físicos, né? Ao invés de decorar a fórmula, a gente aprende o que significa ela. Que basicamente é isso que eu faço. Eu não decoro em si a fórmula, eu não decoro aquelas palavras, por exemplo, vou decorar a fórmula do sorvetão, a fórmula da vovozinha, a fórmula sei lá do que. Esses nomes, dificilmente eu uso esses nomes com vocês, que vocês já devem ter percebido que particularmente eu não associo desta maneira, né? Eu faço de uma forma diferente. Eu tento entender o que a fórmula significa e com isso eu consigo saber qual que é a fórmula que eu devo utilizar e qualquer relação física de verdade que acontece através digamos assim, do que a gente precisa para resolver os exercícios, melhor, do conceito, do ponto final seria o conceito em si e como que esse conceito se relaciona de forma matemática, tá? Então vamos pensar no seguinte, ó. No nosso estudo de hoje a gente vai ver os teoremas de energia. E aí a gente precisa, primeiro, antes de ver os teoremas de energia, nós precisamos lembrar o que é energia cinética, potencial e energia mecânica, que como eu sempre tenho mencionado com vocês, já que vocês são a turma do terceiro ano, esses conceitos não são conceitos novos, são conceitos que nós já havíamos estudado no primeiro ano, no segundo ano, e para quem é mais antigo na escola, isso já foi abordado no oitavo ano e no nono ano, tá? Claro, de maneira bem mais simples, de maneira bem mais conceitual do que na aplicação de exercícios do Enem, exercícios de vestibulares. Então, lá, quando vocês viram inicialmente, era mais tranquilo. No primeiro ano, no terceiro, no quarto bimestre, a gente estudou os teoremas de energia. Não lembro muito bem qual dos dois bimestres que a gente vê, mas a gente viu e estudou particularmente todos esses teoremas. E vimos também como que calcula individualmente. Mas vamos para a prática aqui, para a gente entender mais ou menos como funciona cada uma delas. Vamos lá, relembrar, na verdade, o que é a energia cinética. A energia cinética é uma energia que está associada ao movimento dos corpos. E esse movimento ele está associado a duas características, tá? Então, a energia cinética ela tem a ver com dois pontos fundamentais para o movimento de um corpo, que é a massa do corpo e a velocidade desse corpo. Só que ela não se relaciona simplesmente com a velocidade, sim com o quadrado da velocidade. Em outras palavras, a gente diz o seguinte, que a energia cinética de um corpo, que a energia que está associada ao movimento de um corpo, ela é igual à massa desse corpo. Então, quanto maior a massa de um corpo, mais energia cinética ele tende a ter. Velocidade ao quadrado. Então, quanto maior a velocidade, maior a energia cinética. Quanto menor a velocidade, menor a energia cinética, tá bom? E além disso, essa velocidade ela está elevada ao quadrado dividido por 2. De forma mais simples, a gente diz o seguinte: a energia cinética é a massa de um corpo vezes a velocidade ao quadrado deste mesmo corpo dividido por 2. Então, essa é a fórmula da energia cinética. Então, energia cinética é uma energia que está associada ao movimento do corpo e, além disso, a sua velocidade ao quadrado vezes a massa dividido por 2, tá? Então, é assim, seria uma forma mais interessante de nós decorarmos, entre aspas, aí, a fórmula da energia cinética, tá? E a potencial? A energia potencial, como a gente viu na aula de ontem, tá? No vídeo anterior, a gente tinha da energia potencial uma coisa bem interessante. Ela se divide em
três ramos, né? Digamos assim, ela tem três aplicações: a energia potencial gravitacional, a energia potencial elástica e a energia potencial elétrica. A elétrica, ela é um ponto bem específico que nós deixamos sempre para abordar quando estamos estudando força elétrica, campo elétrico. A gente deixa para abordar a potencial elétrica nessa parte da física, na física elétrica. Então aqui a gente se resume basicamente em dois pontos para a energia potencial. Então nós temos a energia potencial gravitacional, que como característica, tá? Deixa eu escrever aqui, ó. Isso aqui é só para a gente identificar que é a energia potencial gravitacional. Ela tem como característica a massa de um corpo, a gravidade do local onde o corpo se encontra, vezes a altura em que esse corpo se encontra. Então, a energia potencial gravitacional ela depende da massa, gravidade e a altura do corpo. Isso significa dizer que quanto maior a massa de um corpo, mais ele tem energia potencial gravitacional. Quanto maior a gravidade, mais energia potencial. Quanto menor a gravidade, menor a energia potencial, tá? E a altura? Isso depende também da altura. Por quê? Se a gente tem um marco igual a zero, vamos supor, por exemplo, que o zero seja na altura do solo. Então, para todas as pessoas que estão na altura do solo, em relação a esse referencial, a energia potencial desse corpo seria zero. E aí, se você, por exemplo, pega uma escada e sobe a uma altura de 5 metros, a energia potencial vai multiplicar pela massa desse corpo, pela gravidade, né? E aí você vai multiplicar a massa e a gravidade por 5. Então, a energia potencial vai ser a massa vezes a gravidade vezes 5, que seria a altura com que esse corpo se encontra. Então, a gente tem essa relação aqui para a energia potencial gravitacional. Como eu mencionei com vocês, a energia potencial gravitacional não é só essa aqui, ou melhor, a energia potencial não é só a gravitacional, mas também a energia potencial elástica, que está associado, claro, aos corpos que possuem características de elástico, isto é, corpos que têm a característica de se deformarem e depois retornarem ao seu estado natural, como por exemplo uma mola, ou se você pega o Majin Buu lá do Dragon Ball, em que ele leva socos e a partir do momento que o punho volta, né, do oponente, a estrutura do corpo do Majin Buu volta ao normal. Então, ele possui um corpo elástico. Então, qual seria a energia potencial associada a esses corpos que possuem essa característica? Ela é dada por uma constante, tá? Essa constante aqui, ela depende, claro, do tipo do material. Ela vai depender da mola em si, do corpo elástico em si. E aí você vai multiplicar isso pela deformação elevado ao quadrado dividido por 2. Essa deformação aqui é quantos centímetros, ou quantos metros, ou quantos milímetros, ou qual a distância, vamos supor, em que o corpo sofre a deformação. No caso de uma mola, se você estiver esticando a mola, é saber quantos centímetros a mola se distanciou, ou quantos milímetros ou quantos metros essa mola esticou, vamos colocar assim. E no caso, por exemplo, de um corpo que se comprime, é saber quantos centímetros esse corpo se comprimiu, tá? Então essa é a ideia de se calcular a energia potencial elástica associados aos corpos, tá? Bom, e por fim, a energia mecânica. A energia mecânica, ela é uma energia que está associada a característica dos corpos, tanto na energia cinética quanto na energia potencial. Em outras palavras, significa o seguinte: como a gente discutiu ontem, a energia, de um modo geral, ela tem algumas características bem interessantes, bem legais, que é o seguinte: ela se conserva, não pode ser criada nem destruída, e além disso, ela... Deixa eu relembrar aqui, tem uma outra coisa que a gente havia discutido. Mas enfim, ela tem essas características, né? Não vou talvez me lembrar agora de exatamente as palavras que eu usei ontem, mas ela possui essa característica. E basicamente é o seguinte, ó:
A energia mecânica de um corpo, ele nada mais é do que a junção da energia cinética e da energia potencial. Basicamente, vamos pensar no seguinte. Imagina uma montanha russa, tá? Suponha que isso aqui seja uma montanha russa. Essa aqui vai ser uma altura que eu vou chamar de Hzinho, tá? Vamos supor que nessa parte de baixo aqui seja o zero, tá? Seja o zero aqui. A altura aqui vai ser zero. E vamos supor que essa aqui seja uma altura maior, então eu vou chamar de Hzão. Certo? Bom, aqui vem um detalhe muito importante. Energia potencial gravitacional, tá? Ela está associada à altura. Isso significa que quando a altura é zero, que seria esse pontinho aqui, isso significa dizer que a energia potencial é igual a zero. Tá? Vamos supor que aqui o carrinho da montanha-russa esteja parado, ou seja, a velocidade inicial dele seja zero. Como a energia cinética ela é nula, tá, gente? Quando a velocidade é zero, porque a massa de um corpo não vai ser zero, porque se a massa do corpo for zero, então a gente não tem como analisar a energia cinética dele, tá? Então vamos supor que as massas são diferentes de zero, e aí a velocidade sendo zero, elevado ao quadrado continua sendo zero, multiplicado pela massa continua sendo zero, dividido por 2 continua sendo zero. Isso significa dizer que aqui em cima a energia cinética desse carrinho é igual a zero, porque a velocidade é zero, tá? Suponha que seja desse formato aqui. Então, isso significa dizer, pessoal, que aqui em cima a energia potencial desse carrinho vai ser máxima, tá? Que é, digamos assim, ó, energia potencial, ela é a energia que está acumulada no corpo, tá? Para que esse corpo entre ou não em movimento. No caso, ele possa entrar em movimento, que ele esteja com essa qualidade, digamos assim, de poder entrar em movimento. Aí o que vai acontecer? A partir do momento que o carrinho entra em movimento, vamos supor que ele pare aqui, ó. Que ele pare não. Vamos supor que analisar esse ponto aqui. Aqui vai entrar um conceito bem interessante, ó. A energia cinética vai aumentando, tá? Enquanto que a energia potencial nesse ponto aqui vai diminuindo. E a partir do ponto em que isso vai acontecendo, ó, a energia cinética vai aumentando cada vez mais e a energia potencial vai diminuindo cada vez mais. Quando chega nesse ponto aqui, a energia potencial vai ser o quê? Zero. E a energia cinética do carrinho vai ser o quê? Máxima. Claro que aqui nós estamos considerando, ou melhor, estamos desconsiderando eventuais percas de energia para outras modalidades, como por exemplo, energia potencial se transformando em energia térmica, que pode acontecer, que é uma dissipação de energia na forma de calor. Sempre acontece isso. Raramente a gente consegue fazer sistemas em que não haja dissipação de energia na forma de calor. Calor é uma desgraceira, tá? Sempre tá puxando aí, digamos assim, sempre tá puxando energia de todos os lados. Inclusive isso acontece no celular, na televisão, na lâmpada, no chuveiro. Não, que o chuveiro já é feito para esquentar mesmo, então é a função dele. Mas na maioria dos equipamentos eletrônicos, o calor, né, a energia térmica que ele dissipa é uma consequência, é um efeito colateral, um efeito ruim, mas que acontece. Então, enfim. Bom, voltando aqui, a explicação no decorrer do trajeto, a energia potencial vai se transformando em energia cinética. E aí, quando o carrinho for subir aqui, novamente, a montanha russa, o que vai acontecer? A energia cinética vai começar a diminuir, porque a velocidade diminui, né? Então, aqui a energia cinética diminui, porém, a energia potencial vai começar a aumentar. Então, esse efeito de que a energia cinética vai se convertendo em energia potencial e a energia potencial vai se convertendo em cinética, essa mudança de uma modalidade na outra,
é o que nós chamamos de energia mecânica, ou seja, a energia que vai conservar a cinética potencial. Em resumo, a energia mecânica que eu vou indicar aqui pelo EM, ela é a energia cinética mais a energia potencial. Então ela permanece constante no decorrer aqui da mudança de configuração do nosso sistema. Aqui a gente tem que tomar alguns cuidados, é claro. Eu estou dizendo que a velocidade inicial é zero, mas se a velocidade inicial é zero, isso significa dizer que depois ele vai ter que obter uma velocidade inicial diferente de zero e tal. Ele vai aumentando a velocidade, então a energia cinética vai aumentando. Pode acontecer dissipação de energia, mas como a gente comentou, na maioria dos exercícios a gente desconsidera, apesar de sempre ter, a gente desconsidera essa dissipação de energia, até porque fica muito complexo, né? Fica muito difícil de nós fazermos os cálculos utilizando essas outras notações. Então, resumindo, energia cinética, potenciais, né? E a energia mecânica, que é a junção dessas duas energias, tá bom? E aí, vamos lá. Como que nós calculamos, né, a energia cinética? Como que a gente estuda a energia cinética aí para os nossos exercícios? Deixa eu pegar aqui a nossa próxima imagem. Tá? Na verdade, não vou pegar uma imagem, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um exemplo, alguns exercícios aqui para a gente estar fazendo, e vamos lá, só um minutinho. Pega aqui, energia cinética e potencial. Vocês verem como é fácil calcular a energia cinética. Bom, na verdade, esse exemplo que eu vou mostrar para vocês não é para calcular a energia cinética, pelo contrário. A gente vai ter energia cinética, a gente vai calcular uma outra coisa, tá? Esperar aqui limpar aqui, porque o problema da gente gravar a aula e dar aula ao mesmo tempo é que às vezes o computador não aguenta muito não. Vamos lá. Então, pessoal, olha só. Esse exercício ele diz o seguinte, ó. Um objeto de massa 500 gramas possui energia cinética de 2 kJ e ele pede para a gente determinar a velocidade do objeto. É uma questão bem simples, tá? A gente vai utilizar a seguinte notação. Energia cinética nada mais é do que massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Essa questão pede para a gente calcular a velocidade. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Vamos multiplicar primeiro cruzado. Então, vai ficar assim, ó, mv quadrado igual 2 vezes a energia cinética. Aí, nós vamos pegar a massa que está multiplicando, vamos passar para o outro lado dividindo. Em outras palavras, a gente vai primeiro isolar, tá, a variável v, a variável velocidade, tá bom? E agora a gente vai passar o expoente 2 na forma de raiz para o outro lado, tá bom? Então vai ficar aqui, ó. Então vai ficar 2e dividido pela massa. Então esta é a fórmula para se calcular a velocidade do objeto, tá bom? Então vamos lá. Como a energia cinética ela é positiva, então a gente vai desconsiderar a parcela da velocidade que pudesse ser negativa, tá? Porque a gente tem que levar isso em consideração. Mas vamos lá então para calcular a velocidade, já que a gente já isolou ela, tá? A gente fez aqui uma reorganização da equação para se calcular então a velocidade. Bom, então aqui é só a gente fazer o quê? Calcular a raiz quadrada de 2 vezes a energia. Observe que a energia é 2 kJ, só que 2K, como vocês já sabem, 2K vale 2.000, então é 2.000 joules de energia
dividido pela massa m. A massa é 500 gramas, só que 500 gramas é meio quilo, tá? Tem que transformar em quilo. Então a velocidade vai ser o quê? Raiz quadrada de 4.000 dividido por meio, tá? Dividir por meio, gente, é multiplicar por 2, ou seja, isso aqui vai ficar os 4.000 vezes 2, que vai dar 8.000. Então, isso aqui é 8.000. Ele pede o seguinte, para a gente considerar a raiz quadrada de 10 como sendo aproximadamente, deixa eu ver aqui, isso, aproximadamente 3,16, tá? Então a gente vai levar em consideração esse valor aí. Deixa eu visualizar mais uma coisa. Então vamos lá. Então é isso mesmo. 4.000 dividido por meio. Alguma dúvida até aí? Bom, senhor. Tranquilo, né? Ah, tá. Eu até esqueci se vocês tinham entendido, né? Perguntar se vocês tinham entendido essa explicação aqui da energia, daquele negócio lá da montanha russa. Mas se tiver alguma dúvida, gente, pode perguntar, tá? Então aqui vai ficar assim, ó. Raiz de 8.000, isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada, por exemplo. Eu posso separar da seguinte maneira, ó. 4 vezes 2 vezes 100. Tá bom? Por quê? Eu estava conferindo aqui o gabarito dela, e o gabarito vai dar 63,2, tá? Mas se você pegar, por exemplo, uma calculadora e calcular aqui a raiz quadrada de 8.000, vai dar 89. E não tem essa alternativa. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui estranha. Ó, energia, 2 kJ. Aqui. A massa é 500 gramas, né? Então, meio. E tem um 2 dividindo. Então, ficaria 2 vezes 2, 4.000. 4.000. Pois é. Eu acredito que eles fizeram essa questão aqui errada. Mas, vamos lá. Vamos calcular assim mesmo. Vai ficar, ó, raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 100 é 10. E aí, o 2 não tem raiz quadrada exata, fica assim. Então, a gente teria uma aproximação da seguinte maneira. Ó, 20 raiz de 2 metros por segundo, tá? Como a gente não tem qual que é aproximadamente o valor da raiz de 2, a gente não teria como marcar. Se vocês pesquisarem, por exemplo, essa questão que está lá no Brasil Escola, ela vai estar com a solução errada, tá? Então, quando o carinha fez isso aqui, ele esqueceu de dividir por 2, né? E aí, por isto que não vai dar o resultado correto. Tá bom, gente? Por isso que não vai dar o resultado que tá lá, se vocês forem conferir lá. Porque, na verdade, está errada a solução no site. Alguma dúvida? Não, senhor. É bem tranquilo de calcular, né? Sim, sim, é de boa. Vamos agora fazer uma aqui que a gente... de energia potencial. Vamos ver uma de energia potencial aqui. Vocês vão ver que energia potencial também é tranquilo de se calcular. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu apagar aqui a energia cinética. Olha só. A questão diz o seguinte, ó. Ah, tá. Deixa eu apagar as alternativas também, porque essas alternativas aqui são da outra questão. A questão, ela fala assim: um vaso de 2 kg está pendurado a 1,2 metros de altura de uma mesa de 0,4 metros de altura, sendo que a gravidade vale 10 metros por segundo quadrado. Ele pede para a gente determinar a energia potencial gravitacional do vaso em relação à mesa e depois ao solo. Então a gente vai calcular separado aí, tá? Então vamos lá, desculpa aí. Então vamos lá. Gente, então a gente tem aqui, ó, massa, nós temos altura, tá, da mesa,
e nós temos a altura do solo, tá? Então vamos lá. Então imagine o seguinte, ó, nós temos uma mesa aqui, então suponha que isso aqui é a mesa e suponha, tá, que isso aqui seja o vaso. Um vaso de 2 kg está pendurado a 1,2 metros de altura de uma mesa. Então o vaso não está aqui, né? O vaso está aqui em cima. Então vamos lá, o vaso está aqui em cima. Então aqui, daqui para cá é 1,2 metros. E essa mesinha aqui é aquelas mesinhas que fica na sala, né? Que a altura é de 40 centímetros. Tá? Então isso significa dizer que, por exemplo, ó, vamos calcular em relação à mesa primeiro. Então a energia potencial é o que? Massa, gravidade e altura. Então ela se relaciona dessa maneira aqui. A massa é 2 kg, a gravidade vale 10 e a altura vale 1,2, porque ele está calculando da altura de uma mesa, tá? De relação à mesa primeiro. Então aqui é primeiro em relação à mesa. E aí é só multiplicar. 10 vezes 1,2 dá 12 e 12 vezes 2, 24. Unidade padrão para energia, sempre joule, tá? Não importa se é energia térmica, cinética, potencial, mecânica, elétrica, enfim, energia de um modo geral é sempre dada em joule no modelo, tá? Sistema internacional. Modelo usual, a gente tem calorias, por exemplo. Bom, dando continuidade, vamos lá. Para a gente calcular em relação ao solo, a gente tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque aí vai mudar o valor da altura. Mas você não pode usar só o 0,4. Para calcular aqui, você tem que usar o 1,2 mais 0,4, ou seja, 1,6. Portanto, o resultado final seria de 32 joules de energia, tá? 1,6 vezes 10 dá 16, 16 vezes 2, 32, tá? Então tenham cuidado para não acabar marcando ou jogando, tá? Outra coisa, se você mudar essa ordem, você acaba errando, ou se você considerar só o 0,4. Alguma dúvida? Não, senhor. Não, senhor. Eu tenho, professor. Quanto à questão do 0,4? É porque é o seguinte, o vaso ele está a 1,20 m de altura da mesa e não do solo. Então do solo ele vai estar, você tem que adicionar os 0,4. Ah, entendi. Entendeu? Aí soma a altura do vaso entre a mesa e a mesa até o chão. Sim, isso mesmo. Entendi. Entendeu? Então vamos continuar aqui. Deixa eu ver o que mais. Então é assim que a gente calcula a energia potencial cinética e agora a energia potencial gravitacional. Lembrando, gente, que os problemas... Vamos lá. Vamos pegar como exemplo a energia potencial. É massa, gravidade e altura. Observe que aqui nós temos 4 variáveis, tá? Apesar de que nós adotamos a gravidade como sendo 10, a gente tem que levar em consideração o seguinte. Se o problema quiser que nós tenhamos uma gravidade diferente de 10, tá? Por exemplo, vamos supor que o cara tem uma atividade que diga, olha, você tá Plutão. Faz aí, calcula a gravidade de Plutão, sabendo o valor da energia, da massa e da altura. Então, como a gente tem 4 letras ou 4 variáveis, 4 incógnitas, a gente pode calcular, pode ser pedido para a gente determinar qualquer uma delas, dependendo das informações que aparecem no enunciado. Além disso, pode ser que a gente precise utilizar outras características, como, por exemplo, a energia cinética ou energia mecânica, que é o que a gente vai ver agora. Exercícios de energia mecânica que junta as duas, tá? Deixa eu pegar aqui. Exercícios de energia mecânica. A gente vai ver agora. Exercícios lá do Brasil Escola e do Mundo da Educação, né? Eu escolhi algumas aqui que sejam interessantes para a gente estar analisando essas questões, tá? Ó, vou colocar uma aqui teórica, que é uma questão clássica que sempre vocês vão ver
Se brincar, tem até lá no na tarefa de vocês, aí você já sabe qual que é a resposta. Eu não li lá os exercícios. Fiz errado aqui. É para importar, eu fiz foi só colar lá. Vamos lá. Então, pronto. Agora vamos resolver essa, tá? Essa aqui eu não vou nem apagar aqui porque vocês vão ver que é tranquilo. O conceito de energia foi de uma suma importância para o desenvolvimento da ciência. Inclusive tem um vídeo no canal do Pedro Luiz, o canal Ciência Todo Dia, que ele tá dando videoaulas sobre os conceitos físicos. Então, tem a primeira aula, ele fala sobre o conceito de energia. Eu acredito que ele vai usar até, se eu não me engano, ele fala um pouco sobre aquela questão da montanha-russa e tal. Então, isso aqui é interessante vocês darem uma olhada lá. Sobre o conceito de energia, que é muito importante na física, tá? É um dos mais importantes. Ó, sendo assim, podemos dizer que o princípio da conservação de energia mecânica diz o quê? Primeiro, letra A. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, vamos lá. Isso aqui a gente viu nas nossas aulas, tá? Segundo, energia pode ser gastada ou perdida. Isso aqui já é falsa de cara, porque a gente viu, já estudamos, que a energia não é gastada nem perdida, só é transformada, né? Letra C. A energia total de um sistema isolado é constante. Isso aqui é interessante. A gente vai discutir um pouco já. Vamos ver quais mais são falsas. Letra D. Que a energia jamais pode ser transferida de um corpo para outro. Isso aqui é falso. Porque se não pudesse ser transferida de um corpo para outro, tu não tomava choque na tomada, né? A letra E. A energia cinética de um corpo está relacionada com a força da gravidade. Isso aqui é falso, porque a energia que está relacionada com a gravidade, qual que é? É potencial, né? Então, até casou de deixar aqui. Então, vai sobrar essas duas alternativas aqui como alternativas que são candidatas a você marcar errada na hora de fazer o Enem, né? Esse é o grande dilema, né? Tem duas alternativas que você tem como possível solução e aí a gente sempre acaba marcando a errada, né? Mas eu vou tirar essa dúvida de vocês nessa questão aqui, que é o seguinte, gente. Olha só. O princípio de conservação de energia, ele tem mais a ver com a parte da energia não sofrer mudança. Tá bom? Observa o seguinte, apesar de que a mudança com que a letra A se fala aqui é essa transformação, né? Ela fala de uma transformação de modalidade de energia, ou seja, da energia ela ser uma energia que é potencial, por exemplo, que está envolvendo a altura, e ela ser transformada em energia térmica, que é uma energia que está envolvendo calor. Então essa transformação ela tem a ver com isso. Mas se você observar, o princípio é de conservação de energia. Então, a palavra-chave aqui é o que? É essa aqui, ó. Energia, a energia total de um sistema, ela é constante. Então, o princípio da conservação, ela vai estar ligado com essa palavrinha aqui, ó, constante. É claro que isso seria, digamos assim, um macete para a gente poder deduzir, se eu não tenho certeza, poder deduzir qual que seria a alternativa correta, tá? Mas, claro, vamos supor, você aprendeu o que é o princípio da conservação de energia, de cara você vai saber que a energia total de um sistema isolado, ele é sempre constante, tá bom? Entendam por sistemas isolados um sistema em que as energias não são convertidas em outras modalidades, como por exemplo a energia cinética ou potencial seria transformada em energia luminosa ou energia térmica ou energia nuclear, enfim, não é transformado em outra modalidade. Então isso é um sistema isolado quando não há essa dissipação de energia, tá bom? Ficou alguma dúvida? Ficou claro essa parte para vocês? Tranquilo, né? Agora a gente vai ver como que se aplica, tá? Deixa eu até discutir um pouco com vocês antes da gente resolver os exercícios que a gente precisa resolver ainda. Vamos discutir um pouco sobre algumas coisas que eu queria já ter discutido com vocês e eu não discuti ainda. Por exemplo, essa parte aqui, ó, a interpretação do sinal. Deixa eu dar uma limpada no meu quadrinho branco aqui. Então, vamos lá. Então é o seguinte,
Qual que é a interpretação do sinal da energia que está associada ao trabalho? Primeiro, o trabalho, a gente viu na última aula que trabalho, ele é o quê? Força vezes deslocamento vezes o ângulo, tá, indicado entre o deslocamento e a força. Lembrando que deslocamento, se não me engano, acho que é delta S, tá? Mas tanto faz a letra, que não importa. O que importa é a gente entender o seguinte: trabalho positivo, a energia cinética aumenta, tá? Ou seja, a energia cinética final é maior do que a energia cinética inicial. E a intensidade da velocidade do corpo é maior no final do que no início. Ou seja, isso significa dizer, gente, ó, que a velocidade final é maior do que a velocidade inicial. E isso aqui é importante porque, lembre-se, velocidade final maior do que inicial significa que nós temos um movimento retilíneo, no caso, um movimento que está aumentando a sua velocidade. Só que a gente não vai entrar na abordagem da cinemática, até porque a gente já saiu da cinemática faz tempo. Um outro ponto aqui é, se o trabalho é nulo, ou seja, se a variação de energia é nula, isso significa dizer que a energia cinética inicial e final são iguais, então significa dizer que a velocidade do corpo ela é constante, gente. Então, se a velocidade final é igual à velocidade inicial, então significa dizer aqui que ela meio que é como se a gente pudesse analisar ele como um modo constante, tá? E o trabalho sendo negativo, significa dizer que a energia cinética final é menor do que a inicial. Logicamente, a velocidade final vai ser menor do que a velocidade inicial. E essa é uma análise aqui em relação à interpretação do sinal do trabalho em relação à energia cinética, porque a gente vai ver os teoremas e vocês vão entender melhor por que nós estamos falando de energia aqui. Vamos lá. O segundo ponto que a gente analisar é a questão das forças conservativas. Forças conservativas é o seguinte: o trabalho dessas forças não depende da trajetória, ou seja, vamos supor que você quer executar um trabalho de mover, por exemplo, vamos supor que você quer mover um objeto, uma caixa como essa, daqui para cá, tá bom? Quando nós temos forças conservativas, você pode vir em linha reta. Vamos supor que você gaste o trabalho executado, consuma ou gaste uma energia, sei lá, de 30 joules, tá bom? Isso significa que se as forças são conservativas, se você fizer esse trajeto dessa forma aqui, vai gastar também 30 joules. Se você faz o trajeto nesse formato aqui, 30 joules também. Vamos supor que você faça isso aqui, né? Você fica rodando igual o peão da casa própria. E aí depois vem para cá, vai continuar gastando os 30 joules de energia, independentemente do trajeto. Então, forças conservativas têm essa característica muito importante, que é não depender da trajetória. Elas podem ser associadas a uma energia potencial. Isso aqui é muito importante, tá? Elas podem ser associadas à energia potencial. Forças não conservativas. Aí o trabalho depende da trajetória, tá? Um trabalho em linha reta, o trabalho em linha reta vai ser um. Se você faz uma curva, vai ser outro. Se você fica girando igual o peão da casa própria, vai ser um outro trabalho. Então os trabalhos não serão iguais, porque ele vai depender da trajetória. E aqui nós não podemos associar, tá? A força, a energia potencial. Então é esse o cuidado que a gente vai ter. O mais legal quando a gente tem a força conservativa é porque tudo fica mais fácil, tudo fica mais tranquilo de ser calculado quando a gente utiliza essas notações, tá? Quando é forças conservativas. Um outro ponto que nós precisamos analisar é esse aqui. Deixa eu colocar aqui para a gente poder estudar um pouquinho esses, tá? Que é o seguinte: que é quando que eu posso identificar forças conservativas e não conservativas, tá? Nas forças conservativas, que são forças que não dependem da trajetória, são forças como a força peso, porque como a força peso é uma força gravitacional, você tem que imaginar o seguinte: ela sempre vai apontar para o centro da Terra, independentemente do local. Então, independentemente do local, ela sempre vai ter, digamos assim, um apontamento para
o centro da Terra. Segundo ponto, força elástica. Força elástica ela é uma força conservativa, força elétrica é força conservativa, tá bom? Forças não conservativas, força normal. Lembre-se, a força normal ela tem ela tem consequências diferentes. Se o plano está horizontal, ela aponta para cá. Se o plano está inclinado, ela aponta para cá. Então, ela é de lua. Temos a força de atrito, tração e resistência do ar. Então aqui nós temos as forças conservativas aqui em cima e as forças que geralmente não são conservativas aqui embaixo, tá bom? Então aqui nós temos essas características aqui relacionadas a essas forças. Mais uma aqui para a gente estar analisando, que são os teoremas da energia mecânica, tá? Então vamos lá para os teoremas de energias. Vamos lá. Os teoremas de energias, eles podem ser analisados de 3 maneiras distintas e aí nós vamos aplicar esse conceito com exemplos já, tá? Só explicar aqui para vocês de maneira como que funciona os teoremas de energia. Funciona da seguinte maneira. A gente viu, tá? Primeiro, a gente viu que o trabalho, ele é o quê? Ele é a força para locomover, por exemplo, um objeto, vezes o deslocamento, vezes o ângulo que o deslocamento e a força têm entre si, tá? Então essa é a fórmula tradicional do trabalho que nós aprendemos em anos passados. Claro que a gente também viu os teoremas de energia, mas aí vai a deixa, gente, ó. Temos aqui o trabalho relacionado às energias. Primeiro, o trabalho ele pode ser calculado como sendo a variação de energia cinética. Isto é, o trabalho é a energia cinética final menos energia cinética inicial. Essa aqui é uma fórmula. A outra fórmula é o trabalho ele é menos a energia potencial, tá? Então o trabalho pode ser também calculado através da energia potencial, seja ela gravitacional, seja ela energia potencial elástica, tá? Então fica essa deixa aí que pode ser qualquer uma das energias aí para a gente calcular. E por fim, o trabalho também pode ser calculado como sendo a variação da energia mecânica, tá? Então isso aqui é só para relembrar, ó. Energia cinética final menos energia cinética inicial. Eu vou colocar o símbolo de final inicial aqui como se fosse o expoente, só para ficar mais tranquilo. No caso da energia potencial, a gente vai fazer o contrário. É energia potencial inicial menos energia potencial final, tá? Essa aqui é a única que vai acontecer ao contrário, justamente por causa desse sinal de menos. Observe que o menos vai trocar a ordem aqui. E da energia mecânica, o mesmo procedimento. Energia mecânica final menos energia mecânica inicial, tá? Só potencial que troca a ordem. Mas vamos ver isso na prática, como que nós vamos aplicar para resolver exercícios, tá? Olha só. Então, digamos que seja esse exemplo aqui. Vamos dar uma limpada aqui na telinha aqui para ficar melhor. Esse aqui já não faz mais parte. Então a questão diz o seguinte: imagine que você deixa cair, ele é abandonado, um objeto de massa m e de altura de 51 metros, de 51,2 metros. Determine a velocidade desse objeto ao tocar o solo, tá? Então essa questão ela não fala muita coisa pra gente, tá? Ela só fala que o objeto está caindo. Então a gente tem um objeto aqui e ele vai cair. Somente sabemos que ele vai ter uma altura de 51 metros aqui. Então vamos aqui, 51,2 metros de altura. Só isso que a gente sabe. Então a gente vai entender o seguinte: primeiro, se ele está sendo abandonado, isso significa dizer que a velocidade inicial dele é 0, tá? Então esse aqui é um ponto importante de nós entendermos. A velocidade final é o que a gente quer calcular aqui. O que a gente vai fazer aqui? Nesse tipo de problema que só envolve o movimento e altura e massa, né?
e a velocidade, que são as grandezas que aparecem, a gente vai entender isso como um problema que a gente vai envolver as energias. Claro que a gente poderia tentar resolver isso através da cinemática, ou seja, calculando a fórmula da queda livre para tentar descobrir qual que seria a velocidade final do objeto. Talvez seja até mais fácil de se resolver, tá? Mas a nossa abordagem aqui, a nossa aula é justamente de energia. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar a energia mecânica que se conserva. O que significa? Energia mecânica final, tá? É igual à energia mecânica inicial. Ou a energia mecânica inicial é igual à final. Deixa eu mostrar outra coisinha para vocês. Deixa eu pegar aqui. Antes da gente resolver esse exercício. Que é esse aqui. Tem que esperar aqui. Como eu comentei com vocês, esse negócio de gravar os trem e ao mesmo tempo que você tá fazendo, dá esse lag aqui no meu programinha aqui. Depois eu vou ver se eu acho outro que consiga responder melhor aqui. Quando eu dou o problema desse meu programinha aqui é quando eu dou Ctrl C. Eu apertar Ctrl Z mata ele. Ele não gosta muito do Ctrl Z, não. Então vamos abrir aqui. Essa imagem aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Essa imagem ela diz o seguinte, ó. Primeiro, teorema da energia, que é aquilo que eu comentei com vocês, tá? E aqui quando nós temos sistemas conservativos. Lembre-se que a gente havia discutido que os sistemas conservativos são aqueles em que nós temos gravidade, peso e... que mais? Gravidade, peso... e elástico, né? Forças elásticas. Então aqui vai o seguinte: sistemas conservativos, ele diz que a energia mecânica é nula, ou seja, a variação de energia mecânica é nula, ou seja, o trabalho é zero, porque em forças conservativas independem do caminho. Então a gente tem que a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. Que é isso aqui que a gente vai aplicar aqui para resolver esse nosso exercíciozinho, tá? Então vamos lá. A gente vai aplicar essa ideia para resolver isso aqui. Deixa eu mudar aqui a cor. Então vamos lá. Então, retomando. A energia mecânica, tá? Inicial, ela vai ser igual à energia mecânica final. A ordem aqui não importa, porque o processo de resolução é o mesmo. Então, como que nós resolvemos isso? Basta lembrar aqui, ó. Energia mecânica é a energia cinética mais energia potencial. Então, como que vai ficar aqui, ó? Vai ficar da seguinte maneira. Energia cinética inicial mais energia potencial inicial igual a energia cinética final menos energia potencial final. Então aqui a gente tem que lembrar dois pontos importantes. Inicialmente a velocidade é zero, como eu comentei com vocês naquela questão da montanha russa. A energia cinética depende da velocidade. Se a velocidade é zero, isso significa dizer que a energia cinética vai ser zero. Então isso aqui some. Analogamente, aqui é um mais. A energia potencial, ela depende da altura. Quando o objeto chega ao solo, a altura vai ser zero. Então a energia potencial final vai ser zero. Ou seja, resumindo, o nosso problema se resume a essas duas expressõezinhas juntadas na equação, ó. Energia potencial inicial igual a energia cinética final. Então é isso que a gente vai usar para resolver o nosso problema. Mas vamos lá. Quanto que vale a energia potencial inicial? Ela vale a massa do objeto vezes a gravidade do objeto, onde o objeto está localizado, vezes a altura, no caso inicial. Isso aqui é igual a massa, que é a energia cinética final, massa, velocidade final ao quadrado, dividido por 2. Então essa é a continha que a gente tem que resolver. Ora, a massa a gente não conhece, mas como ela se repete dos dois lados, a gente pode cortar. A gravidade vale 10, a altura é 51,2 e a velocidade é nossa incógnita, tá? Então, só resolver agora esse cálculo. 10 vezes 51,2, isso aqui dá 512, igual a velocidade ao quadrado dividido por 2. Fazendo multiplicação cruzada, a velocidade ao quadrado é igual a 1024 e a velocidade
vai ser igual então a raiz quadrada de 1024, que vai dar 32. Deixa eu ver se é isso mesmo. Calculadora. Raiz quadrada de 1024. 32, é isso mesmo. Então, 32 metros por segundo. Essa é a velocidade final desse objeto. Vejam que, utilizando a notação de energia, nós nem precisamos conhecer a massa do objeto. Por quê? Porque quando nós estudamos queda livre, nós havíamos até estudado e comentado muito sobre isso. A massa não importa, né? Que a massa não importa. Você pode pesar 50 quilos ou você pode pesar, entenda-se pesado, esse pesar como sendo o pesar do dia a dia, como a gente menciona, tá? Mas na verdade é massa. Você pode pesar 50 quilos ou 100 quilos, o resultado da queda é o mesmo, você vai cair na mesma proporção. Levando em consideração, claro, que nós estamos desconsiderando a resistência do ar. Por isso que, por exemplo, se você solta uma maçã e uma pena da mesma altura, a maçã cai muito mais rápido por causa da resistência do ar em relação à pena, tá? Mas se você fizer esse experimento em um laboratório, tá? Em que você consiga tirar todo o vácuo da região onde a maçã e a pena vão cair, ambas caem com a mesma velocidade. Então vocês podem até ver, dar uma conferida em qualquer vídeo do YouTube aí, que os caras já tem experimentos dessa magnitude aí, que trazem essa reflexão pra gente, né? Que a resistência do ar faz o papel de que muitas vezes o nosso cérebro acredita que, na verdade, vai acontecer esse procedimento. Então, que corpos mais pesados caem mais rápido que corpos menos massivos, né? Vamos colocar com as palavras desse jeito. Ficou alguma dúvida, pessoal? Não, senhor. Não, Tranquilo. senhor. Então, vamos fazer o seguinte: essa nossa aula de hoje, tá? Já vai dar meio-dia e vocês têm 4 exercícios para responder lá na plataforma. Eu vou encerrar a aula por aqui.